Bom dia para vocês, sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo. Começando um vídeo novo com vocês. E eu acordei bem cedinho, acordei às 4h30, aí comecei a lavar a louça aqui que eu não tinha lavado ontem. Pera, Meg. Aí eu comecei a lavar a louça, depois eu fui lá pra academia. Aí malhei, cheguei, tomei o meu banho. Já coloquei aqui um lookzinho que eu vou lá pra roça agora. E aqui tô preparando o meu café da manhã aqui, que hoje vai ser panqueca de banana com aveia. E tenho que tomar o máximo de cuidado aqui, gente, porque os meus bebês estão aqui muito desesperados. Eles estão se sentindo abandonados e estão fazendo o maior escândalo, mas eu estou aqui. Só a Sofia que saiu para a escola. E Bianca ainda tá aqui em casa também. É porque eles mesmos são escandalosos assim, ó. Parece que tem alguém batendo às vezes, sabe? Quando dá esses gritos assim, eu falo, meu Deus, tem alguém judiando dos meus cachorros. Né, Meg? Não é, Meg? Fala assim, pessoal, eu sou uma cachorra escandalosa, pessoal. E aí, me conta como é que tá indo o seu dia. Coloca aqui nos comentários se você começou o dia cheio de energia, você está cansado. Pera, Meg. Não sobe, Tó. Não sobe. Eu não coloquei uma blusa de manga comprida, porque aqui agora é 7h30 da manhã ainda. E eu vou lá na roça só molhar. Eu não vou trabalhar na roça hoje por conta do... Eu tenho muito trabalho da faculdade para entregar. Então, esses dias tá um pouco apertado. Que eu tenho que cumprir os prazos, né? Que é agora nesse próximo sábado. E hoje é quarta-feira, então tenho 3 trabalhos para entregar e tenho uma prova para fazer. Então tenho que estar bem concentrada, bem focada, porque senão não consigo conciliar as tarefas, né? Vou aqui agora comer minha panquequinha. Começou a querer queimar, ó. Mas é por conta do doce da banana. Ficou bem saborosa. Café da manhã tomado, gente. Agora eu vou ali na roça. Hoje não vou levar vocês comigo, não, porque eu vou lá só molhar mesmo e volto. Mas já aproveitando aqui, fazer uma pergunta para vocês, que eu tenho muita curiosidade de saber. De onde é que vocês me assistem? Qual cidade ou estado? Porque às vezes, assim, as pessoas assistem os vídeos, né? A gente não sabe de onde que é, né? De que cidade, de que estado, ou até mesmo, né? País, se você mora em outro país. Responde aí para mim, para poder matar minha curiosidade. Eu acabei de chegar da roça. Sentei aqui um pouquinho nesse sofá que eu tinha improvisado aqui. Tá muito calor, gente. Agora não são nem 9 horas da manhã.
Mas tá muito calor mesmo. Quente demais. Creio que em breve deve ter chuva novamente por conta do aumento da temperatura, né? Muito quente, muito abafado.
apresenta lá para obter uma nota, para obter uma menção e ter a sua avaliação final reconhecida, né? A avaliação, ela pode ser e ela deve ser empregada como um processo diagnóstico e vai servir para o professor fazer o quê? Para que o professor conheça a sua turma. Então, imagina a coisa, né? E aí, como é que você faz? Você precisa conhecer esses alunos. E não é só conhecer num bate-papo. Conhecer num bate-papo é muito bacana. Você faz na primeira, na segunda aula, você faz alguns desenhos, mas você precisa saber em que ponto da alfabetização eles estão. Por quê? Porque cada aluno no primeiro ano, eles vêm de escolas diferentes, eles vêm de processos diferentes. Raramente vem todo mundo da mesma turma. E aí, você precisa ter uma noção, até mesmo que venha, né, da mesma escola, que siga o processo na mesma escola, após as férias, algumas coisas que pareciam consolidadas, das letras, enfim. Então, a avaliação diagnóstica vai ser o seu ponto de partida, ou seja, você vai conhecer. Eu tô aqui, ia fazer um pão, aí daí eu lembrei de abastecer o potinho de café. Eu gosto de colocar aqui, eu abro e coloco no outro potinho, para o café não perder a essência. O café que eu gosto de usar aqui em casa é esse aqui. Ele é da região aqui da Chapada Diamantina mesmo. E é o café de Marcolino Moura. Marcolino Moura é uma cidade da Chapada e é também uma forte produtora de café. E o café de lá, gente, é muito bom. E sem contar que a gente consumindo esses cafés da região, a gente está livre de certos componentes. Então, se você é da região aí da Chapada, aí vocês podem procurar para vocês encontrar, né, esse café aí. Ele é produzido na Estrada da Mata, lá na cidade de Rio de Contas, região lá de Rio de Contas, Marcolino Moura. Café muito gostoso. E aí, café passado por potinho aqui, ó. Eu vou voltar a fazer o meu pão. Aqui na minha bacia já tem aqui 500 ml de leite morno. Eu vou fazer um pão hoje com a fermentação um pouco mais lenta e menos agressiva, digamos assim, porque aqui tá muito calor, muito abafado. Então, nesse pão aqui, geralmente eu uso 2 pacotinhos desse aqui, ó, de 10 gramas. Eu uso 20 gramas de fermento biológico seco, fermento biológico seco. Só que como tá muito quente, eu vou usar aqui apenas um pacotinho. Vou usar um pacotinho desse pó e vou colocar aqui o açúcar. Deixa eu pegar uma colher que eu gosto de mexer. Uma colher dessa aqui que eu tô usando, ela corresponde a 2 colheres de sopa. Então eu vou colocar aqui, no caso, 4, porque seria 8 colheres de sopa de açúcar. Aí eu vou colocar 4 dessa, que cada colher dessa corresponde a 2 da outra. Pronto, açúcar adicionado. Eu já venho aqui, ó, dou uma misturada. Dou uma misturada pro fermento dar aquela fervida, né? O fermento dá um susto aqui no fermento. E aí, em seguida, eu já venho com uma colherinha assim, ó, sobremesa de sal. Adicionado o sal, dou outra mexida. Vou colocar os ovos. 2 ovos de galinha caipira. Então, vocês aí podem usar o ovo que vocês tiverem, né? Eu falo de galinha caipira porque aqui a gente usa o de galinha caipira. E eu quebrei diretamente na vasilha porque esses ovos foram de hoje. Eu colhi hoje, então não há risco de estar estragado, né? As galinhas postaram eles hoje
eu já recolhi, já tô fazendo pão. E agora eu vou acrescentar o óleo. Já a farinha, gente, eu gosto de acrescentar no olhômetro. Aí a gente coloca o trigo e vai misturando, mas assim que a massa pesar, a gente precisa pôr literalmente a mão na massa. A não ser que você aí tenha uma batedeira profissional na sua casa e queira sovar o pão na batedeira, né? E caso contrário, não dá, menina. Aí a massa já começou a ficar pesada. No caso aqui do pão doce, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque se você não tomar cuidado, a massa vai ficar pesada e não vai ficar aquele pão levinho e airado. Então, ele, na hora de sovar, ele tem que estar desgrudando da mão, mas ele não pode estar muito seco. E aqui, ó, como a massa já está bem, ó, bem densa, eu vou passar ela para aqui, vou limpar aqui, ó, e vou sovar ela aqui mesmo, porque a minha mesa não tá aguentando mais sovar pão, não, e eu não tenho bancada, então vai ir aqui mesmo, tá certo? Eu já limpei, aí eu vou, espalho assim, ó, já um pouco de trigo, porque como eu falei com vocês, eu vou no olhômetro, então eu não sou muito de marcar não, mas por que eu não marco às vezes as quantidades? Porque esse pão eu já faço ele há uns bons anos, desde a época que eu vendia produtos artesanais, né, que era fabricado em casa. Então teve muita época que eu fiz esse pão aqui para vender na região, aí eu vendia de porta em porta. Aí eu ia até 5, 7 quilômetros de distância da minha casa de moto vendendo os pães. E o pessoal comprava muito, então eu já meio que adaptei a fazer aqui esse pão. Então aí, passada a massa para a bancada, a gente começa já misturando assim, aí você leva, traz, para ele já ir encorpando a farinha e já ir ficando também mais fácil para você trabalhar ela. Então você leva. O movimento de sovar o pão com a mão é algo assim pesado um pouco, né, dependendo da massa do pão, mas também muito satisfatório. Eu gosto de fazer as coisas de forma mais caseira, porque eu acho que é coisa minha, mas parece que quando a gente faz assim mais com amor, com a dedicação, parece que fica melhor do que algo industrial. Não sei. Parece que o que é comprado da indústria, eu acho que é uma coisa minha. Parece que é muito assim, focado só no retorno financeiro. Raramente a gente encontra alguma coisa que, né, tem ali um fundamento que não seja apenas o dinheiro. E aí, quando é para as coisas da minha família, eu mesmo gosto de fazer. Aí eu vou procurando os espaços de tempo e vou se encaixando. Hoje, por exemplo, é domingo à noite. Eu poderia estar ali, ó, de boa, de perna cruzada, vendo TV, mas não tô. Então vou fazer o quê? Vou fazer um pão enquanto o pão fermenta. Eu já venho lavando essa louça que foi do café da tarde. Aí já aproveito já para limpar a bancada e também deixar tudo limpinho. Quando o pessoal resolver jantar, a comida tá pronta também. E aí é isso, ó. Esse pão aqui eu não vou acrescentar mais farinha nele, não. Quando o pão, você estiver amassando aqui o pão doce, que você fazer a sova dele, você sempre limpa as mãos assim, ó. Porque se você deixar as mãos grudadas, você não vai saber o ponto. Então, para você ver o ponto da massa certinho, para não perder, o pão não ficar pesado, você vem, limpa as mãos e faz assim, ó. Se ele estiver levemente grudando, esse é o ponto.
Então aqui eu não vou mais acrescentar farinha de trigo. Eu vou seguir apenas sovando ele até retirar todo o restinho de farinha aqui da minha bancada. E aí eu vou modelar. E aqui, ó, já limpou praticamente toda a minha bancada aqui, ó, da pia, meu espaço da pia aqui, ó. Já tirou o excesso da farinha e ela ficou assim, ó, levemente, ó. Ó. Aí a gente faz assim, ó, e puxa, ela desgruda. Então esse é o ponto ideal para o pão doce. Aí eu vou modelar esses pães e vou deixar fermentando e depois eu volto com vocês para mostrar o resultado. Tá certo? Modelar o pão não tem segredo. Ó, se você quiser fazer pão, as bolinhas, você pega assim a massa e vem fazendo no entorno assim, ó, para ele ir ficando a bolinha. Aí você gira ele aqui, ó, com a palma da sua mão e ele vai se transformar na bolinha. E quando você pôr para fermentar, ele vai crescer e vai ficar um pão assim, ó, grande. E já se você quiser fazer ele comprido, você já muda o formato. Aí você já faz ele compridinho e aí quando ele crescer, ele fica assim, ó, comprido. Entenderam? Não tem dificuldade não. Eu vou moldar aqui agora os pãezinhos e vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Vou fazer modelinhos compridos, então eu faço assim e já venho abrindo a massa com rolo. Aí eu espicho bem essa massa, quanto mais eu deixar ela fininha assim, ó, comprida, mais o pão vai ficar levinho, porque ajuda na entrada de ar também, na hora da fermentação. Então, aí agora eu faço assim e vou enrolando. E aí quando chega pro final eu dou aquela puxadinha para esticar. E aí ele fica nesse formato aqui, ó. Bem lindo. Depois de algum tempo, eles já estão assim, ó, bem grandes.